Fala pessoal do nosso canal do YouTube, o Matematical está chegando com mais um vídeo fresquinho pra galera aí, ó, do Ensino Fundamental 2 do 6º ano. Hoje no nosso canal vamos falar sobre números, numeral e algarismo e as funções do número. De antemão, já vai lá, se inscreve no nosso canal, compartilha com a galera e deixa o seu like. Valeu, turminha. Vamos lá? Vamos iniciar falando sobre número, numeral e algarismo e diferenciar cada um desses três elementos. Primeiro, número. Número está relacionado à quantidade. Toda vez que trabalhamos com uma grande quantidade de coisas, nós utilizamos o número, porque queremos saber quantas daquela coisa em especial nós temos. Por exemplo, eu quero saber a quantidade de canetas que tem uma caixa que eu compro na loja de material escolar. Eu vou contar quantas canetas tem. E aí a quantidade de canetas que eu possuo, eu represento com um número. Então, o número eu vou encontrar ele depois que eu contar, eu souber a quantidade, eu vou saber o número. Mas aí não basta apenas saber, nós temos também que representar. E aí na hora de representar, quem entra em cena é o numeral. O numeral é quem representa as quantidades. Então toda vez que eu quero apresentar uma quantidade, nós utilizamos o numeral. E o numeral, para ser escrito, ele precisa utilizar os algarismos. Então, todos os três elementos estão interligados. O número, que é a quantidade, o numeral, que é a representação dessa quantidade, e os algarismos, que são os símbolos que nós usamos para representar a quantidade. Cada um tem seu nível de importância. Vamos observar? Primeiro, número. Digamos que a secretaria da escola quer saber quantos alunos estão na aula online de hoje. Como eu não posso pegar todo mundo e levar para apresentar ela, para mostrar à secretaria escolar, o que é que eu vou fazer? Eu preciso anotar essa quantidade. E aí imagine que não existe os numerais, nem muito menos os algarismos. Como é que eu vou representar essa quantidade para levar lá na direção, na secretaria da escola? Lembrando que o numeral, ele pode ser escrito, pode ser falado, e a escrita pode ser com símbolo ou por extenso. Então eu não posso usar ele de forma nenhuma. Logo, eu não posso levar esse número de maneira fácil. Então, eu tenho algumas opções. Hoje, com a tecnologia, nós podemos tirar um print da tela de quem está presente na aula online e encaminhar. Mas, em outro momento, eu teria que levar todo mundo até a sala da secretaria e apresentá-los, e dizer aqui está a quantidade de alunos que estavam na aula online. Então, digamos que eu tenho 12 alunos na aula online. Como não existe numeral, eu não posso dizer 12. Logo, eu não posso escrever nada. Eu tenho que pegar todos e levar. Ou poderia usar tracinhos. Se eu tenho 12, eu vou anotar 6 tracinhos, depois mais 6, e dizer que são os alunos. Essa é a representação que funcionava no passado. Com a evolução, surgiu os numerais. Então, se eu tenho 12, eu posso utilizar aqui, ó, 12 alunos. Então, representei a quantidade com o numeral. E esse numeral só é possível porque existe os algarismos. O 0, 1, o 2,
3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e o 9. Então, são 10 algarismos, que são os símbolos matemáticos utilizados para representar, para escrever o numeral, e o numeral representa o número. Então, o numeral é a representação da quantidade de alunos. O número, que é a quantidade de alunos. Então, deu para entender a diferença? Número é a quantidade, numeral é a representação dessa quantidade, algarismos são os símbolos utilizados na representação. Então, cada um tem sua função e seu nível de importância. Pronto, agora que entendemos as funções, a diferença entre número, numeral e algarismo, vamos agora estudar as funções do número. O número, ele possui pelo menos 4 funções principais. A primeira função do número é contar. A gente deu no exemplo, explicando número, numeral e algarismo, que o número é a quantidade que eu estou escrevendo. Então, para saber a quantidade, eu preciso contar. Então, uma das funções do número é contar. Vamos ver exemplos do número sendo utilizado para contar. Eu tenho a quantidade de alunos em sala de aula, a quantidade de canetas no meu estojo, a quantidade de páginas no meu caderno, a quantidade de dias de aula, a quantidade de horas que eu tenho de aula de matemática. Então, o número está sendo usado para contar. Segunda função do número, medir. Então, nós medimos várias coisas do nosso cotidiano. A temperatura do corpo, para saber se está febril ou não. O tempo em horas, dias ou meses ou anos ainda. Então, o tamanho das coisas, o peso das coisas nós medimos também. Largura, comprimento, altura. Tudo isso nós utilizamos a medição. Então, número sendo utilizado para medir. O número também é utilizado para ordenar. Então, ordenar a sequência em uma fila. Ordenar um sorteio. Agora que estamos no momento das vacinas, ordenar a sequência de vacinação. Então, o número de pessoas vacinadas com a primeira dose, no primeiro grupo, no segundo grupo, no terceiro grupo. Então, o número está sendo utilizado para ordenar. Também utilizamos números para ordenar no sentido de modelo de celulares. Então, o celular de uma marca, ele possui vários modelos. É a mesma marca, é o mesmo tipo de celular, o mesmo modelo, mas que são de anos diferentes. Um exemplo é o iPhone. O iPhone é o mesmo modelo, mas sempre há algo novo a ser acrescentado e aí o nome é mudado para ordenar. Aí nós temos o iPhone 5, o iPhone 6, o iPhone 7. Então o iPhone ele possui essas características. Também carros possui números de ordem para dizer qual é o modelo e qual o ano de fabricação. Também utilizamos o número como código para codificar. E aí nós temos em primeira mão como exemplo o nosso aparelho de celular, o número de WhatsApp. Então é um código. Nossa carteira de identidade também possui um código chamado de RG. O CPF também é um número. Os carros, a placa dos carros também é um código. Você consegue encontrar o carro em qualquer lugar do Brasil e do mundo a partir da sua placa.
Também temos senhas de cartões de banco, o número da conta bancária também é um código numérico. Então, como código, o número possui infinitas funções também. Então, são as 4 funções principais do número: é contar, medir, ordenar e codificar. Tá bom, pessoal? Então, tá aí a importância dos números, porque possui várias funções no nosso dia a dia.